Olá, eu sou a Josemima Mesquita, professora e psicopedagoga, e hoje nós vamos construir mais um diálogo bem relevante diante desse momento que nós estamos vivendo de tantas inquietações, onde queremos respostas e as respostas estão chegando muito de forma lenta, ok? Mas eu vou começar o nosso diálogo te fazendo uma pergunta. Como vai você? Você tem tido tempo para você? Como anda a organização na sua dinâmica pessoal e profissional? Então, o diálogo nos aproxima para fazermos perguntas, pensarmos sobre essas perguntas e buscarmos respostas. É como Alicia Fernandes diz no livro O Saber em Jogo. Ela diz o seguinte: a riqueza da pergunta está na possibilidade de perguntar-se, não é? E nós podemos perguntar sobre aquilo que conhecemos e aquilo que não conhecemos. Buscando um pouco a citação da Alicia, né, quando ela fala que a riqueza da pergunta está na possibilidade de perguntar-se, nesse momento a gente pode também trazer Paulo Freire, né, quando ele, no seu livro A Pedagogia da Pergunta, ele diz o seguinte: ao perguntar-se, o indivíduo ele tem a possibilidade de aprender a aprender, ele tem a possibilidade de reelaborar, ele tem a possibilidade de criar. E nesse diálogo sobre a importância da pergunta no processo de aprendizagem, uma das questões que nós vamos discutir nesse momento é o poder de fala, é o poder de voz no contexto da sala de aula. A pergunta, ela é tão importante que a ciência só evoluiu por causa da existência da pergunta. Os projetos de pesquisas, as hipóteses, não é? Então a pergunta é um recurso que vai promover exatamente a curiosidade, não é? E neste mundo onde o paradigma é o conhecimento, não basta ter só o conhecimento, é preciso saber perguntar, perguntar-se e encontrar respostas, mas sem ter pressa, não é? Por que, Josemima, sem ter pressa? Vivemos num mundo muito imediatista e o que é que acontece? Nós queremos as respostas muito rápido e aí nessa rapidez, nesse processo tão acelerado, nós vamos buscar as perguntas no Google, por exemplo, não é? E muitas vezes as respostas que encontramos não nos satisfaz, mas ficamos com aquela resposta porque foi oferecida para mim naquele momento, não é? Mas quando nós estamos falando da importância da pergunta, nós estamos falando do poder do diálogo, não é? E quando a gente fala do poder do diálogo, a gente vai agora fazer uma viagem na nossa sala de aula enquanto professor, não é? Quando nós fazemos nosso planejamento, nós trabalhamos com 3 conteúdos. O conteúdo conceitual, que é aquilo que o nosso aluno precisa aprender do ponto de vista do currículo. O conteúdo procedimental, que é a forma como nós vamos fazer para construir o conhecimento. E o conteúdo atitudinal, que é o caminho que me leva a pensar sobre os meus valores, sobre as atitudes, enfim, sobre ações altruístas. Porém, nós temos muita pressa com o conteúdo e esquecemos a questão dos procedimentos, não é? Então, quando a gente trabalha no processo de grupo com nossos alunos e damos alguns temas, né, distribuímos alguns temas para o grupo, nós vamos partir do processo de pergunta. Então, na pergunta, quando você lança a pergunta para seus alunos na sala de aula, esse aluno começa a ter visibilidade. Ele começa a se sentir pertencente nessa sala de aula. Quando eu me sinto pertencente na sala de aula, eu estou me reconhecendo como produtor de conhecimento, não é?
E quando eu me reconheço como produtora de conhecimento, o que é que acontece? Eu ganho vez e voz, porque não é só o conhecimento que eu tenho que me apropriar. Eu tenho que ter o poder de fala. E o poder de fala materializa o poder de saber. E a pergunta promove isso no nosso fazer de sala de aula, no nosso fazer na dinâmica familiar, porque quando a gente traz o contexto da sala de aula, a importância de fazer pergunta para esse estudante, nós podemos também trazer uma pergunta aqui. Enquanto família, nós temos tempo de perguntar para nossos filhos? Nós costumamos perguntar, não é? Eu posso até ter a prática de perguntar para meus alunos e para meus filhos na dinâmica familiar, mas muitas vezes a forma de perguntar não colabora para que esse cérebro processe a informação. Vou dar um exemplo, não é? É muito importante, quando a gente for elaborar uma pergunta, sempre colocar no final o que você acha, né? O que você acha se nós trabalharmos essa temática hoje? E o aluno pode falar assim para mim: é interessante, professora, não é? Mas você acha interessante por quê? Então, cada pergunta, ela vai trazendo um fio condutor que vai mobilizando a organização das informações nesse cérebro, não é? E uma das capacidades que nós temos que desenvolver nesse atual momento, nesse atual paradigma do conhecimento do século XXI, é a capacidade de aprender a pensar. E o recurso da pergunta vai possibilitar justamente esse momento, né? Aprender a pensar, não é? E aprender a pensar, quando eu coloco que é um dos grandes desafios nesse momento, eu estou fundamentada justamente nos escritos, né, do Papert, o autor do livro A Máquina das Crianças, quando ele diz que a maior habilidade que nós temos que desenvolver hoje é o aprender a pensar. E Papert também dialoga com Alvin Toffler. Ele coloca o seguinte, que um dos grandes desafios que nós temos que ter com os nossos estudantes no contexto do conhecimento é a capacidade de desenvolver tarefas intelectuais a partir da criatividade, não é? E a pergunta também gera essa criatividade. A pergunta, além de gerar a curiosidade e a criatividade, ela nos aproxima de um novo movimento do conceito de inteligência, não é? Eu posso ter um potencial intelectual muito refinado. Eu posso saber interpretar textos, eu posso saber escrever muito bem, eu posso saber muito bem sobre a física, sobre a matemática, sobre a química. Porém, o mais importante hoje, nesse contexto de tantas inovações dentro da escola, é que nossos alunos, eles tenham tempo para discutir a capacidade de solucionar problemas, não é? A matemática, a física e a química faz parte do currículo, mas eu tenho que oportunizar os meus estudantes solucionar problemas, não é? Então, a solução de problemas, ela vem com levantamento de hipóteses. A solução de problemas, ela surge, a gente vai se aproximando de uma resposta quando eu pergunto, não é? Você pode pensar diferente de mim, mas eu pergunto para você, isso que você está trazendo é interessante, mas nós podemos pensar dessa forma. Então, quando a gente traz o movimento da pergunta, a gente articula o conhecimento. E o mais importante, todos na sala de aula são o protagonista, não é? Então, nesse modelo de aprendizagem, onde a pergunta surge como recurso que aproxima o estudante da hipótese, da curiosidade, do desafio, do encarar as situações, promove, além de tudo, o pertencimento e o reconhecimento de estar na escola, não é? Então, essa nova escola que a gente está lidando com ela nesse momento,
é uma escola que precisa aprender a perguntar-se, não é? Quem são nossos alunos desse novo século? Não é? Como esse aluno pensa? Como é que ele pode contribuir dentro do contexto da aprendizagem? Então, nesse diálogo de tanta relevância nesse momento, eu pontuo mais uma questão. Estamos no momento da provocação. Quanto mais eu provoco, mais eu aproximo esse estudante com suas habilidades e competências a desenvolver a capacidade de pensar, não é? Quando eu falo provocação, eu não estou falando na provocação no ato da agressividade. Eu estou falando do sentido como a Madalena Freire coloca para gente. A rebeldia no sentido de estar presente, de questionar, de me reencantar pela aprendizagem, né? De estar envolvido, não é? Chegando ao final do nosso diálogo, né, me parece importante pontuar que o diálogo, né, estrutura o movimento da pergunta e este estudante, quando se aproxima, quando tem a chance, né, de aprender perguntando e de possibilitar que o outro pergunte, o contexto da sala de aula se transforma em riqueza, na riqueza pedagógica de se reencantar pelo conhecimento. Porque naquele momento da sala de aula, o poder não está sobre o professor, mas o movimento da aprendizagem está naquele momento sendo construído pelo aprendente e pelo ensinante. Então, uma escola aprendente neste novo movimento da educação é uma escola que possibilita o movimento da pergunta no contexto da aprendizagem. Então, eu comecei o diálogo perguntando: como vai você? Você tem tido tempo, né? Você tem cuidado de você? Mas agora, eu também vou concluir o nosso diálogo perguntando: como está o movimento do recurso da pergunta na sua sala de aula? Você oportuniza seus alunos, seu estudante? Você oportuniza seus estudantes perguntarem no momento que você está trabalhando o conteúdo? Então, fica essa reflexão e vamos oportunizar mais movimentos do recurso da pergunta na sala de aula para que, de fato, o contexto da aprendizagem se materialize sobre o reencantamento e o desejo de aprender. Muito obrigada. Compartilha esse nosso diálogo para que ele chegue em várias escolas e que esse conteúdo, de fato, possa ser alimentado pela importância do recurso da pergunta na aprendizagem dos estudantes. Muito obrigada e até o próximo diálogo.